Olá, sou Ender Knoll e você está no Ficções Performativas, um canal para leitura, estudo e apreciação de textos sobre literatura dramática, dramaturgia, textos teóricos sobre teoria, estética, história, filosofia, crítica do teatro e, eventualmente, alguma coisa de literatura. Estamos lendo Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, tese de Luciana Romanoli, apresentada em 2019 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em artes cênicas, com pesquisa em texto e cena. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha aqui no card para pegar a leitura do início, com o link logo abaixo aqui da descrição. E na descrição também o link para o texto em PDF. Aqui brevemente uma bio da Luciana Romanoli. Como dito, doutora em artes cênicas na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 2019, mestre em artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais 2013, especialista em literatura dramática e teatro pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, UTFPR, em 2009. Graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná em 2005. Curadora e crítica de teatro. Fundadora do site horizontedacena.com, com atuação em diversos festivais do país desde 2012. Experiências profissionais na área de comunicação e jornalismo, com ênfase em jornalismo cultural, e na educação como autora e editora de livros didáticos e ministrante de oficinas. Docente convidada na pós-graduação de Artes Cênicas da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 2021 e docente substituta no curso de Produção Cênica do CEPT da Universidade Federal do Paraná 2022. Áreas de pesquisa: teatro contemporâneo, dramaturgia, convívio, crítica, psicanálise. Bom, peço que vocês curtam o vídeo, curtam o canal, se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder nenhuma atualização, compartilhem com a sua galera, no seu campo social, se você gostar. Deem uma olhada no canal, nas outras playlists, já lemos alguns textos, principalmente na playlist de teatralidades, com mais textos teóricos ali. E pretendemos fazer ainda mais leitura que tenham a ver com a nossa pesquisa de mestrado. Então, sem mais, peguem seu café, água, chá, o que quiserem, estiquem as pernas. O texto hoje tem 12 páginas e vamos à leitura. (2.4.1) De repente fica tudo preto de gente. De repente fica tudo preto de gente é um trabalho que abre campo para a realização da obra batucada, especialmente no que diz respeito às relações entre os corpos presentes, seja de artistas ou espectadores. O ponto de partida para a criação é o livro Massa e Poder, de 1960, do filósofo e ensaísta búlgaro Elias Canetti. O título do espetáculo foi retirado do seguinte trecho da obra, reproduzido no site oficial da Demolition Incorporadora. Abre aspas. A massa é um fenômeno tão enigmático quanto universal, que repentinamente se forma onde antes nada havia. Umas poucas pessoas se juntam, 5, 10 ou 12 no máximo. Nada foi anunciado, nada é aguardado. De repente, fica tudo preto de gente. Nota 157. Na edição do livro que utilizamos nesta pesquisa, a tradução desse mesmo trecho é: um fenômeno tão enigmático quanto universal é o da massa, que repentinamente se forma onde antes nada havia. Umas poucas pessoas se juntam, 5, 10 ou 12 no máximo. Nada foi anunciado, nada é aguardado. De repente, o local preteja de gente. Canetti, 2013. Ao ficar tudo preto de gente ou pretejar de gente, se segue a descrição de que afluem pessoas provindas de todos os lados, com a meta de chegar ao ponto mais negro, o local onde a maioria encontra-se reunida. De modo que a massa não nasce como uma formação espontânea, mas cresce de forma espontânea e repentina, e sua desintegração também é súbita. O pretejar, então, pode ser entendido como uma qualidade visível
que não diferencia mais os corpos individuais que formam a massa. É o seu ponto de desdiferenciação. Parágrafo. O mais importante acontecimento a desenrolar-se no interior da massa é a descarga. Anteriormente a ele, a massa ainda não existe de fato. É somente a descarga que efetivamente a constitui. Trata-se do momento em que todos que a compõem desvencilham-se de suas diferenças e passam a sentir-se iguais. Por diferenças, há que se entender particularmente aquelas impostas a partir do exterior, as diferenças determinadas pela hierarquia, posição social e pela propriedade. Tem muito a ver com a pesquisa de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, sobre o campo social. Individualmente, os homens estão sempre conscientes dessas diferenças. Elas pesam sobre eles, apartam-nos com grande vigor uns dos outros. Canetti, 2013. Nota 158. Nesse sentido, podemos relacionar diferença à identidade e singularidade à desidentificação. Continuando. Canetti observa que em diferentes sociedades há distintas formas de hierarquização dos sujeitos que operam separações entre os corpos, consolidando distâncias intransponíveis. Só na descarga da massa essas separações cessam, e cada um encontra-se tão próximo do outro quanto de si mesmo, de modo que enorme é o alívio que isso provoca, ainda que seja fruto de uma ilusão. Embora sintam-se subitamente iguais, os homens não o são de fato, nem o são para sempre. Diz Canetti. A obra desperta uma investigação em dança da massa enquanto multidão de singularidades, conforme a sinopse disponível no site da Demolition Incorporadora, que diz o seguinte: uma massa que quer crescer investe na descarga como modo temporário de indistinção, num corpo a corpo sem violência e sem trégua. O espectador divide o espaço com os intérpretes, um buraco negro, horizonte de eventos para a massa que busca o ponto mais negro, o pretume, lá onde se está tão próximo do outro quanto de si mesmo. A obra, de repente, está tudo preto de gente. Coloca então 5 performers vindos de Teresina, Kyoto, São Paulo, Ipatinga e Amsterdã, com os corpos recobertos por uma pasta de tinta preta feita de carvão vegetal em veículo oleoso, que encobre as marcas identitárias de racialidade e gênero até ficarem quase imperceptíveis, de modo a trazer à visibilidade os corpos como matéria viva comum. A corporeidade então emerge à medida que eles se movem, se pressionam uns contra os outros e se contorcem numa massa indistinta dentro de um espaço retangular demarcado, como um ringue, por barras de luz responsáveis pela pouca iluminação presente. O público adentra esse espaço e não encontra cadeiras nem orientações sobre onde se posicionar. A escuridão do espaço sobrepõe-se à escuridão dos corpos. Os 5 corpos permanecem a maior parte do tempo em proximidade, pele com pele, deslocando-se como uma mesma massa de matéria viva pelo espaço, de modo a eventualmente irromper em direção a um espectador ou grupo de espectadores, a depender de onde estes se posicionaram no espaço cênico. As movimentações da massa variam de densidade, ritmo, velocidade, num fluxo constante que tem num extremo o momento em que corpos singulares se desprendem do conjunto e no outro o apertar dos corpos uns contra os outros, como a buscar o máximo contato, a desdiferenciação, o pretume. Conforme descreve a crítica Soraya Beluzzi, parágrafo. Em vez das cadeiras corretamente alinhadas, da comodidade do lugar marcado, da segurança presente na distância que separa palco e plateia, um platô que pode ser ocupado da maneira que o espectador preferir. De repente, tudo fica preto de gente. Não são apenas os corpos dos performers que se colocam em movimento. Mais que andar pelo espaço, o público é provocado a mover-se de seu estado habitual
a colocar sua própria fisicalidade em jogo e a expor-se também ao olhar do outro. Em suas ondas de movimento, da aglutinação à degeneração, da integração à individuação, da estagnação ao deslocamento, as massas corpóreas dos performers mobilizam também estados distintos no público, do desejo à repulsa, da entrega à negação, da aproximação ao afastamento. De repente, tudo fica preto de gente, demanda do público estabelecer também um comportamento físico, tornando-se, assim como os performers, uma força propulsora das dinâmicas que se estabelecem no espaço e no tempo do acontecimento performático, permitir-se ou não o contato, entregar-se ou não ao contágio, realizar ou não o toque, deixar-se ou não perceber a si mesmo e ao mundo através da pele e dos rastros que nela ficam. Belusi, 2014. Na descrição do pesquisador André Lepec, de 2016, o pronome inglês impessoal it, traduzível por isso, é usado para descrever os fluxos dessa massa de corpos empretecidos, que deixa pelo chão por onde passa o rastro preto de tinta e suor, como vestígio e sangue. Parágrafo. Não um grupo, nem um monte, nem um bando, isso desliza e escorrega e se agita e se aglomera à medida que cada um dos corpos se move por cima do outro, ou quando um mergulha embaixo do outro, ou quando todos tentam subir em cima uns dos outros, ou quando todos espremem-se uns com os outros, e quando todos passam através de nós, e nestes movimentos inexatos, mas rigorosos, e indefinidos, mas determinados, todos eles fazem isso continuar, enquanto isso faz com que todos continuem, enquanto isso se faz e se desfaz como forma, mantendo-se como uma coisa negra persistente em movimento. É sobre os movimentos na penumbra dessa mancha negra pouco visível contra o chão negro, a mancha negra contra as paredes negras, sem forma, carnosa, compondo um corpo coletivo, uma coletividade negra desorientando espaço, tempo, dança, limites corporais, corpo-imagem. Isso se aproxima de nós, às vezes, incontrolavelmente, visto que o corpo coletivo daquela coisa é também uma cabeça coletiva e se move de acordo com os desejos compartilhados e distribuídos, cujas fontes não podem ser atribuídas a um único agente, coreógrafo ou bailarino. Lepec, 2016. Nota 159, no original, não leremos. Como efeito dessa aproximação entre a massa preta de corpos de performers e a massa que resta de corpos de espectadores, Soraya Belusi sublinha o lugar do espectador no espetáculo como gerador de uma coreografia do espectador, à medida que os deslocamentos dos performers em proximidade com os corpos do público geram deslocamentos por vontade ou por reação física. Se dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, um corpo desloca outro corpo. Aqui não se trata de uma manipulação do espectador. Cadê? Perdi o texto. Aqui não se trata de uma manipulação do espectador no sentido de condução deste dentro de uma coreografia desenhada por Marcelo Evelyn. A coreografia dos performers provoca uma coreografia dos espectadores, coreografada por estes à medida que decidem como reagir, se posicionar diante da primeira. Entretanto, não se busca o controle sobre a reação do espectador. Há espaço físico e dramatúrgico dentro e fora para ele permanecer próximo ou se distanciar conforme sua decisão. Parágrafo. Como afirmou o próprio Evelyn em conversa com o público, é como se houvesse uma coreografia do espectador, cujo fluxo de movimentos, assim como o dos performers, também assume uma característica, um padrão, um procedimento no desenrolar do espetáculo. Não se trata mais apenas de colocar em crise a cognição do espectador ou de provocar sua transição pelo espaço, mas também de fazer-lhe assumir uma postura diante dos corpos com os quais compartilha a experiência.
há uma escolha ou uma recusa a ser feita pelo espectador. Existe uma tomada de decisão do público que preexiste e ultrapassa o ato de olhar e atribuir sentido ao que se vê. Se o público não quer empretecer, é preciso agir. E se não quer agir, é preciso decidir ficar do lado de fora do ringue. Para esses que se mantêm do lado de fora, caberia apenas a contemplação, a construção de um argumento e a necessidade do sentido. Para os que estão dentro, não existe contemplação, mas a exposição de todos que compartilham o ato. A obra é, em sua relação com o espectador, ao mesmo tempo, exposição e contemplação, experiência e sentido, pensamento e movimento. Belucci, 2014. A dramaturgia, que envolve essas duas coreografias, dos performers e dos espectadores, articula a materialidade dos corpos de maneira a gerar sentidos relacionados ao temor do contato, ressaltado pela possibilidade de se sujar com a tinta preta. Para o pesquisador Felipe Ribeiro, a pretura então coloca os espectadores em posição de ainda maior vulnerabilidade do que a dos performers. Parágrafo. O título da performance também transmite nossa própria experiência de espectador. De repente fica tudo preto de gente. De repente todos nós ficamos pretos de gente. Como estamos sujeitos a ser carimbados com carvão. Seja qual for a escolha circunstancial que fizermos, não há posição segura. Os traços de óleo de carvão fazem o chão escuro escorregadio. O suor dos artistas hidrata ainda mais o filme oleoso em sua pele, fazendo-nos constantemente conscientes dos riscos e posições que tomamos. A beleza da nossa reação é a constatação de que não há um fora do movimento. A não ser que abandonemos a arena e nos separemos, nós estamos todos visceralmente conectados. Essa habilidade de fazer o público circular também e da sua própria forma dispersamente longe, juntos deles, em frente deles, é uma parte grandiosa e difícil da dramaturgia. É ameaça e convite. Ribeiro, 2015. A dramaturgia convivial articulada em Preto de Gente coloca então o espectador em posição instável, alerta, de iminência de ter de responder a uma ação que vem dos performers e de corporificação intensificada em meio à instabilidade de poder emergir ou desligar-se física e mentalmente à medida que o jogo de proximidade e distância entre os corpos transcorre. É também uma posição de trânsito entre o estar presente e observar os outros e observar-se presente, observando e sendo observado. Tudo isso abre uma gama de possibilidades de circulação de afetos entre corpos e de atribuição de sentidos, inclusive aqueles relacionados mais diretamente ao racismo e à xenofobia, evitar o outro diferente. Essa abertura à pluralidade de sentidos dentro de um campo de possibilidades é marca das dramaturgias conviviais de repente fica tudo preto de gente e Batucada. Instaura um campo de maior autonomia para a ação do espectador, tanto a física quanto a do pensamento. Evelyn sugere algumas das muitas imagens que a dramaturgia de Preto de Gente propicia. Parágrafo. Um bando, uma tribo, um aglomerado, insurreição e levante, dança de guerra, tropa de guerrilha, rito de celebração, bando em caça. O animal transformado em homem através da longa e esgarçada malha do tempo. Podem ser sem terra, judeus buscando a terra prometida ou sendo levados para as câmaras de gás, jagunços de canudos ou cangaceiros do sertão. Podem ser aborígenes, esquimós, nômades de um imenso deserto, tuaregues entre dunas escaldantes, marinheiros chacoalhados pelas quebras do mar. Podem ser os 50 homens, as 50 mulheres e as 70 crianças Guarani Kaiowás, a tribo restante que se vê ameaçada perversamente por um governo que impõe seu jogo de poder sobre inocentes. Melhor que sejam os Guaranis Kaiowás. Evelyn, 2014.
Nenhuma delas está figurada nos corpos dos performers. A sugestão de imagens se faz pela abstração. Outra marca dessa dramaturgia é a operação de contaminação entre os corpos matérias, novamente com possibilidade de leituras em sentidos não unívocos, positivos e negativos. Ao analisar o espetáculo, a pesquisadora Nina Caetano, 2014, chama a atenção para a noção de contaminação como fundamental nas discussões atuais sobre o corpo por teóricas como Christine Greiner, 2005, que concebe a dramaturgia corporal como um fluxo incessante de informações entre corpo e ambiente. Segundo Greiner, parágrafo, para pensar na dramaturgia de um corpo, há de se perceber um corpo a partir de suas mudanças de estado, nas contaminações incessantes entre o dentro e o fora, o corpo e o mundo, o real e o imaginado, o que se dá naquele momento e em estados anteriores, sempre imediatamente transformados, assim como durante as predições, o fluxo inestancável de imagens, oscilações e recategorizações. Greiner, 2005. Marcelo Evelyn trabalha aqui tanto no microcampo da dramaturgia do corpo, quanto no macro da dramaturgia da dança, sobre a proposição feita por Elias Canetti acerca do temor humano ao contato com o que lhe é estranho, desconhecido. Temor este que, uma vez o homem tendo estabelecido as fronteiras de sua pessoa, nunca mais o abandona. Canetti, 2013. Para o escritor búlgaro, todas as distâncias que os homens criaram em torno de si foram ditas por esse temor do contato, do toque súbito e imprevisível, do qual nem as roupas o protegem. Porque, parágrafo, não há nada que o homem mais tema do que o contato com o desconhecido. Por toda parte, o homem evita o contato com o que lhe é estranho. À noite ou no escuro, o pavor ante o contato inesperado pode intensificar-se até o pânico. Nem mesmo as roupas proporcionam proteção suficiente. Quão facilmente se pode rasgá-las, quão fácil é avançar até a carne nua, lisa, em defesa da vítima. A maneira como nos movemos na rua, em meio aos muitos transeuntes ou em restaurantes, trens e ônibus, é ditada por esse medo. Mesmo quando nos encontramos bastante próximos das pessoas, mesmo quando podemos observá-las bem e inspecioná-las, ainda assim evitamos, tanto quanto possível, qualquer contato com elas. O convívio teatral é um dos territórios onde esse medo se expressa, por vezes como aversão ao excesso de vida e espontaneidade do teatro, este lugar onde é possível ser exposto à nudez feita tabu na sociedade, ao toque, aos produtos do corpo, ao vulnerável do outro a qualquer momento, sem a proteção de uma tela onde um botão de liga e desliga. Para Canetti, o temor de contato só é superado na formação da massa densa, no sentido material e psíquico, ou seja, quando se abandona a atenção sobre quem nos comprime. Parágrafo. Tão logo nos entregamos à massa, não tememos o seu contato. Tudo se passa então como que no interior de um único corpo. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a massa busca concentrar-se de maneira tão densa. Ela deseja libertar-se tão completamente quanto possível do temos individual do contato. Canetti, 2013. Talvez seria ela deseja libertar-se tão completamente quanto possível dos termos individual do contato? Evelyn traduz isso coreograficamente, movido pela vontade de eliminar as barreiras que nos separam, de juntar as diferenças num mesmo corpo. Um mesmo corpo, mas não um corpo unificado, pacificado, e sim diverso, afetivo e conflituoso. Esse corpo da massa, em seu ponto mais escuro de pretume, é, para o coreógrafo, então, o lugar da potência de ser um corpo junto, uma massa arfante, imprevisível e rítmica, conforme propõe a sinopse do espetáculo,
onde somos todos iguais, sem raça ou gênero, pisamos o mesmo chão, sem um assento onde repousar. À parte se faz necessário. A frase "somos todos iguais" pode carregar sentidos muito problemáticos se considerarmos, com a análise do discurso, seus contextos de uso comum na contemporaneidade, relacionados à negação da estruturação racista patriarcal da sociedade e seus desdobramentos em campanhas virtuais como #SomosTodosMacacos, capitalizada por uma agência de publicidade em 2014, e outras derivadas, #SomosTodosMaju, #SomosTodosParaolímpicos e etc., que, sob pretexto de defender a igualdade de direitos, dá um tratamento ingênuo e superficial às questões de exclusão social, mas não inofensivo. Pelo contrário, pois perpetua um não enfrentamento dessas estruturas que se aproxima da inocência branca, discutida por Gloria Wekker, 2016, como forma de manutenção de privilégios. Por inocência branca, a autora holandesa se refere a uma autoimagem de elevação moral que os holandeses teriam de si mesmos, como uma nação pequena, mas ética, que não vê cor, portanto está livre de racismo. Wecker, 2016. Nota 161. No original. Small but just ethical nation, colorblind, thus free of racism. The claim of innocence, however, is a double-edged sword. It contains not knowing, but also not wanting to know. E que não corresponde à realidade das relações raciais naquele ou neste país. Aspas. A alegação de inocência, no entanto, é uma faca de dois gumes. Ela contém o não saber, mas também o não querer saber. Entretanto, entendemos que no contexto do trabalho, da obra, de repente fica todo preto de gente, essa condição de igualdade não é anunciada como uma negação das estruturas sociais racistas e sexistas, mas como um gesto artístico de fabulação de outra coreografia social que permita a experiência estética de uma condição comum entre os corpos fora da lógica colonial, capitalista, patriarcal, que os racializa e generaliza. Nota 162. Podemos pensar aqui no sentido da experiência do fora como função artística fundadora de sua própria realidade. Ver Levi, Tatiana Salem, A Experiência do Fora, Blanchot, Foucault e Deleuze, Rio de Janeiro, 2003. Entretanto, já li? Continuando. Felipe Ribeiro observa que o anonimato responde às mudanças no processo histórico-social acerca das identidades e subjetividades. Então, no espetáculo, o anonimato dos performers não chega a anular suas identidades e subjetividades, mas as desinveste de poder simbólico, dando vez a formas de existência não baseadas no reconhecimento. Ribeiro situa essa mudança de paradigma em consonância com as reflexões de Evelyn sobre a passagem da coletividade de identidades a uma multidão de singularidades onde se possa experienciar o comum. Parágrafo. Numa genealogia rápida, parece-me que a identidade se destacou como uma poderosa possibilidade de trazer a diferença à mesa de debate, até que ficou claro o bastante que fornecia miríades de categorias tanto quanto prendia as vidas às coerências matriciais do olhar, da afiliação ou da descendência. Em meio a esse paradoxo, as questões de identidade foram destruídas, complexificadas por estudos de singularidades que se baseavam na capacidade dos sujeitos de se comportarem em fluxos e por desejos não fixados. Nesse sentido, a coletividade como questão de comunidade foi assim reenquadrada como a da multidão. Continuando. Uma multidão no escuro alude ao apagar das luzes. Essas luzes do iluminismo que sustentaram a matriz de poder da modernidade, cujo lado mais escuro, segundo a crítica decolonial de Walter Mignolo, 2017,
é justamente a colonialidade, com seus processos de genocídio indígena e escravidão negra. A metáfora do escuro em Minolo, entretanto, mantém uma estruturação linguística racializada que concede a conotação positiva ao claro, como correspondente do branco, e negativa ao escuro, correspondente do negro. Já a escuridão, em De repente fica tudo preto de gente, destitui essa hierarquia de sentidos e concebe uma escuridão reveladora de outras relações. Podemos ainda evocar a máxima de Giorgio Agamben, segundo a qual contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Agamben 2012. Ou ainda é o lugar da experiência indestrutível no escuro da noite, onde nem o olhar nem o desejo cessam, capazes de aí encontrar lampejos inesperados. Didi Huberman, 2011. Ao propor a sobrevivência de vagalumes nesse apagar das luzes, Didi Huberman cita um trecho de Bataille, cujas imagens parecem encontrar consonância em De repente fica tudo preto de gente. Segundo ele, o sujeito da experiência é o espectador cujos olhos procuram o foco mesmo quando a noite cai. Aspas. O que se encontra então na escuridão profunda é um áspero desejo de ver, quando, diante desse desejo, tudo escapa. Batalha 73, Apud Huberman 2011. Nas palavras de Daniele Ávila Small, aspas, o preto das imagens criadas por Marcelo Evelyn não é opaco, é um preto translúcido que convida o olhar para a beleza do escuro. Small 2014. Para Lepec, nota 164. De repente fica tudo preto de gente é um dos trabalhos que André Lepec analisa como constituído por uma força coreopolítica que ativa a escuridão como substância singular. Para Lepec, de repente fica tudo preto de gente e faz da escuridão uma forma de infusão na negritude, pois, uma vez no escuro, público e performers arriscam uma fusão coreocromática, uma confusão e mesmo uma diluição de identidades, gêneros, idades e cores de pele por um amálgama de uma matéria preta comum. Lepec, 2016. Que tem sua força política na ativação coreográfica de como a semântica inconscientemente relaciona tudo que remete ao escuro à política racial. Se considerarmos, por exemplo, o comentário crítico de Belusi sobre a possibilidade de um jogo de deixar-se contaminar pela tinta preta ou fugir desse contato, ou mesmo de Felipe Ribeiro sobre a sensação de convite ou ataque, isso pode gerar sentidos plurais, dentre eles uma reflexão sobre o posicionamento ante o racismo contido no ato de escapar ao toque preto ou misturar-se a ele. Desse modo, o trabalho não nega os mecanismos de diferenciação e exclusão social, mas mantém em tensão suas contradições, mantém a dobra de uma imagem crítica, na qual se sobrepõem os sentidos múltiplos, sensoriais e semióticos. Como diz Didi Huberman, imagens que criticam nossas maneiras de vê-las, na medida em que, ao nos olhar, ela nos obriga a olhá-la verdadeiramente. Escapam à redução às significações, assim como à redução à materialidade, fazendo-se a própria superação dessa dicotomia em uma forma dotada de intensidade. Dentre os vieses de abordagem propiciados pela forma multifacetada de uma dramaturgia aberta e sugestiva, que comporta a crítica da própria forma e do próprio olhar, temos também a da ordem sexual, considerando a sensorialidade, sensualidade e eroticidade dos corpos nus em movimento conjunto, em fricção, em contato íntimo. Em palestra proferida na 23ª New York Columbia Graduate Conference, New York University Columbia Graduate Conference, em abril de 2015, em Nova York, Felipe Ribeiro desenvolve a argumentação de um devir cu na obra Preto de Gente.
decorrente dos afetos contrassexuais permitidos pelo anonimato dos corpos, desidentificados pela escuridão, fazendo uma analogia com os dark room da cultura gay. Ele relaciona o espetáculo ao Manifesto Contrassexual 2014 de Paul Preciado, por sua proposição de rompimento das dicotomias homem-mulher e heterossexual-homossexual e deslocamento do prazer de órgãos específicos ao deshierarquizar as partes do corpo dos performers propícias ao toque. Nota 166. Para Preciado, o sexo como órgão e prática não é nem um lugar biológico preciso, nem uma pulsão natural. O sexo é uma tecnologia de dominação heterossexual que reduz o corpo às zonas erógenas em função de uma distribuição assimétrica de poder entre os gêneros, feminino e masculino, fazendo coincidir certos afetos com determinados órgãos, certas sensações com determinadas reações anatômicas. Preciado, 2014. O que nos interessa mais diretamente nessa aproximação feita por Ribeiro são os efeitos de produção de anonimato causados pela tinta preta na obra, no rompimento da heteronormatividade e de tabus patriarcais acerca da experiência corporal. Isso ocorre primeiramente nos corpos dos performers, pois são eles que estão nus e em constante contato pele a pele uns com os outros. Mas também tem potencial de afetar os espectadores, cujos corpos estão submetidos à contaminação no fluxo de interações corpo-ambiente, à afetação visceral pelo ritmo, pelas imagens, pelas corporeidades, pelos toques. Como dramaturgia convivial, a obra de repente fica tudo preto de gente, então cria uma situação de convívio intenso entre os performers, no corpo a corpo da massa, mas também entre esses e os espectadores, que estão em posição de decidir o quanto e quando querem ou não aderir à massa, jogar com a massa ou somente afastar-se dela. E ainda nos espectadores entre si, uma vez que a configuração espacial e a situação de indefinição em que se veem sobre onde ficar e como agir estimula a negociação de espaços, a observação da reação do outro, a troca de olhares e até mesmo outros gestos de busca de apoio, reconhecimento nesse outro semelhante, com um rosto para atribuir sentidos ao enigma da massa viva, sem face identificável. Essa é uma faceta do anonimato importante para a deshierarquização das partes do corpo, uma vez que a tinta preta, ao borrar os traços do rosto, torna-o dificilmente reconhecível, já não uma coisa em si, destacável do resto do corpo e do ambiente, mas quase matéria contínua, por vezes indiscernível de outras matérias, o que nos remete a um estágio pré-linguagem e pré-organização corpórea logocêntrica, no qual a linguagem ainda não selecionou e nomeou algo como corpo humano, separando-o do ambiente, e algo como rosto, separando-o do resto do corpo. Para Agamben, o humano se distingue dos demais seres vivos por ser o único que quer apreender a própria aparência, e o faz pela linguagem. Aspas. A linguagem é essa apropriação que transforma a natureza em rosto. Agamben, 2015. O rosto carrega complexas implicações filosóficas que demandariam outro estudo aprofundado. Nota 167. Para Regis Debray, 1999, e Agamben, 2015, o rosto porta o enigma do revelar esconder alguém. Ele é a exposição indiscreta de um enigma, a presença de uma fechadura sem chave. É aquilo que possuímos de mais comprometedor, de mais secreto, sendo também a parte mais perigosamente exposta de nós mesmos. Por meio de meu rosto eu confesso, sem saber o que. Apresento uma confidência diante de todos e ignoro qual. Debray, 99. Tradução de Ângela Maria Salgueiro Marques, Vertebré Regis, Les matières de l'âme, le visage entre Pierre et Cyber, em Croire, Voir, Faire, Traverse, Paris, 99. Continuando. Para um filósofo como Emmanuel Levinas, 1980, o rosto é o lugar da alteridade absoluta que não está em relação ao eu.
Segundo ele, o modo como o outro se apresenta, ultrapassando a ideia do outro em mim, chamo-la de fato rosto. Levinas, 1980. O encobrimento do rosto, o seu desaparecimento entre partes de outros corpos na massa amontoada, ou o borramento de seus contornos, suspende nossos modos de relação habituais com o outro e nos joga em uma zona de indiscernibilidade que recoloca as questões a respeito do humano, do civilizado e da alteridade. Entretanto, no rosto de outro espectador pode-se encontrar de volta o conforto de ter um rosto reconhecível, mas só para encontrarmos outro desconhecido, que é o rosto desse outro espectador como alteridade absoluta. Algo nos olha de volta e nos interroga, uma vez que o ato de ver nos remete, nos abre a um vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui. Titi Huberman. Uma dramaturgia convivial que se instaura como uma fusão coreocromática em que os processos de olhar e ser olhado, mas também de não distinguir e não ser distinguido, de identificar-se e desidentificar-se, coexistem em tensão constante. Coloca o espectador em uma zona de indeterminação, de maior liberdade sobre como agir e de espaço crítico para sua ação, pois não há uma demanda direta direcionada a ele. O que há é a imersão em uma situação que implica o seu corpo e não lhe fornece um protocolo definido sobre como agir, mas, em vez disso, coloca-lhe em posição de decidir por si mesmo o que fazer. Se formar também parte da massa do público ou se desprender dela, se buscar no outro um padrão de respostas ou sustentar sua singularidade diante dos outros, se deixar reverberar em si a sensação de matéria viva, se tomar distância crítica ou se recusar a experiência, etc. Muito bem, ficamos por aqui. Obrigado pela sua continuada e afetuosa audiência. No próximo título, 242, analisaremos a obra Batucada, de Marcelo Evelyn, a partir daqui da leitura do texto de Luciana Romanoli. Muito obrigado, um beijo no seu coração, paz e bem, se exercitem, durmam bem, tomem água, comam salada e vamos ao teatro. Um abraço.